E agora a gente vai falar sobre hipertensão pulmonar persistente do recém-nascido e como que ela se manifesta nos prematuros. Então, lembrar que um sinônimo de hipertensão pulmonar persistente do recém-nascido é persistência do padrão fetal. Então, vamos lembrar que no feto, os pulmões estão fechados, não está aerado, quem faz troca de gases é a placenta da mãe, e tem um aumento da resistência vascular pulmonar. Tanto que somente 10% do fluxo total da criança chega no pulmão para ele se desenvolver e o restante vai pelo FOB, pelo canal arterial, para continuar perfundindo a criança. O momento que o prematuro nasce, teoricamente ele vai respirar, abrir os alvéolos e ele vai oxigenar. E enquanto o feto vivia num regime de hipóxia, o recém-nascido deveria viver num regime de hiperóxia relativa, que teria um efeito vasodilatador no pulmão e a pressão pulmonar começaria a cair devagarinho e a pressão sistêmica começaria a aumentar. É o que a gente espera. Quando isso não acontece, tem persistência do padrão fetal. A resistência vascular pulmonar ainda é aumentada. E com isso a gente vai ter manifestação variada de HP, que pode ser, na maioria das vezes, hipóxia aos esforços, por exemplo, quando chora, pós-choro, quando manipula, e labilidade. O que é a labilidade? Aquela criança que despenca a saturação e ela sobe bem devagarinho. Isso lembra muito o comportamento de HP. O diagnóstico vai ser sempre ecocardiograma, mas eu posso, antes, enquanto está chegando o eco, eu posso solicitar fazer uma aferição da oximetria pré-ductal, membro superior direito, e membro inferior, e se tiver uma diferença maior do que 3, 5 pontos, então, por exemplo, 93 aqui, 88 na perninha, tem uma diferença de 5 pontos, às vezes é muito mais do que isso lembra HP, mas o que fecha o diagnóstico é o ecocardiograma, que vai mostrar aí câmaras direitas dilatadas, fluxo pelo foramen oval e pelo canal arterial de direita e esquerda, ou seja, do pulmão, que a pressão é maior, para a circulação sistêmica, às vezes pode ter o septo interventricular rechaçado da direita para a esquerda também, então é isso que a gente vai avaliar junto com função, porque é muito comum a HP vir acompanhada de disfunção de ventrículo direito principalmente, mas às vezes pode ser dos dois. E por que é tão importante isso? Porque o tratamento vai depender muito do meu diagnóstico. Então, tem alguns tratamentos que são específicos e outros que são de suporte. O de suporte, basicamente, é manipulação mínima, reduzir estímulos. Cada vez que a criança é estimulada com barulho, com luz, com toque, e ela faz uma crise de HP, ela demora mais, ela mantém essa vasoconstrição por mais tempo, e você precisa que ela fique relaxada. Então, diminuir a luminosidade, sedar essa criança para ela ficar confortável, mas não precisar responder a tudo que está acontecendo, evitar os contatos, né, o toque, vamos todo mundo mexer a criança, que nem prematuro, cada X horas a gente vai lá e mexe nela. A sedação muitas vezes é necessária, pode ser um simples midazolam, Precedex está em aumento hoje em dia, fentanil também, e ela pode precisar de suporte ventilatório para conseguir abrir o alvéolo e tentar fazer uma melhor oxigenação e ver se com isso tem o efeito vasodilatador endógeno do oxigênio. Mas quando só o oxigênio não dá conta do recado, a gente precisa fazer vasodilatação por outras vias. E a gente tem 3 opções. Primeira dela, por via inalatória, a gente na criança entubada ou suporte não invasivo, a gente pode fazer uso do óxido nítrico inalatório. A gente começa com 20 ppm, que é a dose máxima, e ele vai ter efeito exclusivamente na resistência pulmonar, ele não tem efeito sistêmico. Como é que eu sei que respondeu? Aquela criança que estava saturando 75, você liga o NO, aumenta, vai para 90. Ainda não está tudo que eu queria, mas houve uma melhora. Está respondendo, vou manter. Em geral, a gente começa a reduzir FI. Quando chega em 60 de FI, a gente pode, a cada 6, 12 horas, ir baixando 5 pontos, de 20 para 15, depois para 10, depois para 5. E quando chega em 5, a gente diminui, em geral, de 1 em 1 a cada 6, 12 horas até desligar. Muitas vezes só o NO não é suficiente e principalmente se eu tenho HP com disfunção miocárdica, eu vou mudar a droga, na verdade associar a droga
que é o milrinone. O milrinone é um lusotropo, ele tem tanto efeito vasodilatador, tanto pulmonar como sistêmico, quanto de inotropismo. Então, ele melhora a bomba e melhora a pós-carga, relaxando, a pré e a pós-carga, relaxando o pulmão e o coração, e a parte sistêmica. Ele é indicado, então, quando tem disfunção, mas eu não posso deixar a pressão sistêmica cair muito com o milrinone, porque daí a pressão pulmonar está alta, eu despenco a pressão sistêmica, o shunt vai continuar de direita a esquerda. Então, crianças hipotensas, eu não coloco o milrinone logo de cara. É preferível colocar, por exemplo, uma adrena dose beta para melhorar a disfunção e uma noradrenalina para fazer vasoconstrição, atingir uma pressão sistêmica mais suprapulmonar, ou seja, o eco me disse naquele momento de uma PSAP de 70. Então, eu quero almejar uma pressão sistólica sistêmica acima de 70. Conseguir isso, aí eu entro com o milrinone se for necessário, mas eu não posso ficar hipotenso. E o outro vasodilatador que a gente acaba usando é o sildenafil. O sildenafil ele é por via enteral, preferencialmente. Então, em crianças que podem fazer uso da via enteral, a gente acaba utilizando o sildenafil, e isso era o que eu tinha para te falar, bem resumido, bem mastigado sobre hipertensão pulmonar no prematuro. Lembrando dos riscos de plaquetopenia no prematuro, eventualmente sangramento. Então, a gente não faz uso sem ter muito critério.